Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu quero bater um papo aqui com vocês sobre polêmicas que vem envolvendo o Fluminense nas últimas 3 rodadas. Mas antes de a gente poder bater esse papo, falando sobre arbitragem, o que está acontecendo, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com mais algum amigo seu tricolor, deixa o like nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é muito importante seu like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é mais relevante, vai entregar cada vez para mais tricolores e tem uma opção nova aqui: hypar o vídeo. Se você puder clicar nesse botão para hypar o vídeo, você também vai ajudar nosso vídeo a ter um alcance maior. Dá essa moral pra gente aqui do Falando de Flu. E se quiser se tornar membro, tá aqui o clica seja membro, você também vai nos ajudar bastante. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre as questões polêmicas de arbitragem que envolvem o Fluminense. O Fluminense foi prejudicado no jogo contra o Vitória, no jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Sport ontem. O jogo contra o Sport ontem o prejuízo foi menor porque no final o Fluminense conseguiu fazer um gol que sagrou a vitória. Mas contra o Vitória, um gol nos proporcionaria a vitória do jogo, a gente somaria 3 pontos ao invés de 1, e contra o Botafogo a gente somaria 1 ponto em vez de nenhum. Então, ou seja, a gente teria 3 pontos a mais na tabela de classificação se a arbitragem tivesse agido da forma que eu julgo ser certa, de pênalti. E o que a gente tem que avaliar? Primeiro, qual que é o critério adotado pela arbitragem brasileira para a gente poder falar isso é pênalti ou isso não é pênalti? Eu cresci a vida inteira ouvindo, assistindo comentaristas de arbitragem, lances de jogos, quando tem o puxão, que tem essa esticada da camisa, que isso é considerado pênalti. E no jogo contra o Vitória e no jogo contra o Sport, houve isso com o John Arias. As duas têm essa questão do esticar a camisa, que fica muito claro a configuração de pênalti. E o que me gera certa estranheza são comentaristas de arbitragem, como é o caso do Paulo César de Oliveira, vem a público falar que isso não gera impacto nenhum, que isso não é pênalti, porque não gera impacto, o jogador já estava caindo. Para mim, ele está se equivocando muito, até porque também eu não levo muito em consideração muitas falas dele. Por quê? Vou ser bem sincero. A gente pega alguns outros lances na rodada, vou dar um exemplo aqui, não é querendo ser clubista, não é querendo falar que o Fluminense é sempre prejudicado, não, pelo contrário. Mas tem um lance do último final de semana, no jogo do Flamengo e Corinthians, que tem um lance, tem um toque, né, mínimo ali no pé do Arrascaeta, e o mesmo comentarista que vê um puxão de uma camisa esticando, que fala que isso não gera impacto para uma queda, fala que o lance onde tem um contato normal de jogo, dois jogadores jogando, futebol é um esporte de contato, onde um jogador acaba acertando o pé do outro, e você vê na câmera ali que o impacto daquilo ali é pequeno, que aquilo ali é pênalti claro. Então, eu não sei tipo assim, qual é o intuito disso, porque o cara fala isso, se realmente ele acredita que aquilo ali é pênalti e o outro não é pênalti. Só que eu acho que seria válido a comissão de arbitragem da CBF vir a público e explicar, gente, ó, o nosso critério aqui é esse, puxão de camisa não é mais pênalti, tá? A camisa pode esticar, a gente acha que isso não gera impacto e isso não impede o jogador de continuar na jogada. Então tem que ter uma normativa clara para todo mundo entender. Igual um exemplo que antes de gerar muita polêmica, hoje voltou a gerar um pouquinho mais, mas quando eles decretaram uma situação no futebol, para de ter tanta polêmica, o quê? Quando você está com o braço aberto que amplia a sua área do corpo, é pênalti. Sendo intencional ou não sendo intencional, isso é pênalti. Então, quando eles começaram a botar isso, todo mundo começou a ter uma clareza do que é pênalti e o que não é. Enquanto não tiver uma clareza, da CBF vir a público e falar, bom, isso aqui é pênalti, isso aqui não é, vai continuar gerando dúvidas. E pra mim, não é nem questão de dúvidas. Os 3 lances em cima de Arias foram pênalti. Eu tô falando apenas de 2, ainda vou falar do terceiro, do jogo do Botafogo. Então, eu acho que o Fluminense até agiu certo nesse domingo, no momento que eu gravo esse vídeo, aos 10 minutos atrás, o Fluminense lançou uma nota com as 3 imagens dos 3 pênaltis em cima de John Arias, criticando, né, a postura da CBF. Eu acho que demorou muito para fazer isso. Já tinha que ter feito isso há muito mais tempo, porque foi sendo prejudicado 3 rodadas consecutivas. Já teria que ter tido uma representação da CBF, algumas coisas assim. E o que mais me chama a atenção é quando a gente pega os árbitros, principalmente, né, do jogo contra o Botafogo e do jogo contra o Vitória. O Matheus Candenzan, ele errou no jogo contra o Fluminense, na rodada seguinte a CBF deu razão para ele, a comissão de arbitragem da CBF falou que ele agiu da forma correta, e no jogo seguinte ele erra novamente, mas aí no jogo contra o Fortaleza, um lance que a gente consegue ver pelo lance do VAR, o VAR chama o árbitro, que a gente consegue ver que a bola entrou e o árbitro não valida o gol. O jogo do Fluminense e Botafogo, o Bruno Arleu de Oliveira estava suspenso por um erro que ele cometeu no jogo Sport Palmeiras. E no primeiro jogo que ele volta, tem esse lance e não dá pênalti no John Arias. Pra mim, um empurrão claro também. Gente. Todo mundo quando começa a jogar bola faz o quê? Jogo de corpo é ombro a ombro. Ombro nas costas do atacante, do zagueiro. Isso é marcado pênalti. E o John Arias visivelmente tem impacto do empurrão do Marlon Freitas, eu acho, do Gregory, nas costas do John Arias. E o árbitro também não dá pênalti. Então, são lances que a minha vida inteira eu cresci vendo que isso é pênalti.
E até o Renato Gaúcho teve uma declaração, né, muito inteligente na sua avaliação, falou, cara, eu estou desaprendendo o que é pênalti, que tudo que eu aprendi o que era pênalti hoje não está sendo mais marcado. Então isso tudo leva a gente a entender que o Fluminense está sendo prejudicado sendo campeonato, ou mudou a regra, ou mudou o critério de avaliação, só que o que o Fluminense tem que fazer, ao meu ver, tá? A gente tem que guardar esses lances, porque daqui a 2 rodadas, 3 rodadas no máximo, vai ter pênaltis sendo marcados para o Fluminense, para outros times, com o mesmo lance igual do Fluminense que não foi marcado. Aí é o momento da gente bater lá na porta da CBF e cobrar. Por que isso aqui é pênalti, isso aqui não é? Entendeu? Ontem o árbitro até marcou pênalti no campo, só que o VAR chamou para revisar e o árbitro voltou atrás. Então é isso que falta, um processo de transparência, um critério muito claro definido pela CBF. Como que um lance que gera menos impacto do que os que vem acontecendo com o João Ares é marcado pênalti e o que acontecendo com o João Ares não é marcado pênalti. Tá entendendo? E outra coisa, os comentários de arbitragem eram normalmente árbitros que erravam muito. A gente não pode levar muito creio que esses caras falam, porque no campo eles erravam muito. Eles falam que é muito conveniente para eles naquele momento. A gente sabe que eles, não vou nem falar aqui do clubismo não, tá? Mas eles vão fazer sempre isso. O que é conveniente para eles no momento, às vezes quer defender algum amigo e tal, mas realmente, todas as avaliações do Paulo César de Oliveira é tosca. Pelo menos nesse lance do Fluminense, é tosca. O que ele fala, cara, não se escreve, tá falando absurdos, tá entendendo? Mostrando que ele tá querendo brigar contra a imagem. Então, por isso que fica aqui, né, meu vídeo aqui, né, para poder falar pra gente que realmente está sendo prejudicado. Eu acho que tem que existir uma pressão maior do Fluminense, né, do presidente do Fluminense, da direção do Fluminense sobre esses lances. Tem que bater na CBF toda semana mesmo, incomodar, reclamar, porque da forma que a gente está sendo prejudicado, esses pontos que a gente está perdendo não voltam mais, vão fazer falta no final do Brasileiro. Então, o Mário Bittencourt, o Paulo Agione, que eu sei que não vai fazer isso, os caras que fazem parte dessa comissão do Fluminense têm que realmente ir a público e brigar, e emitir nota e bater na CBF, pedir esclarecimentos, não apenas se contentar com o áudio do VAR, tem que realmente ter essa representação do Fluminense na CBF, tá? Então, essa é a minha forma de pensar. Eu queria saber de vocês aqui, o que vocês estão achando desses lances polêmicos? Você acha também que já começou a ter uma marcação com o John Ares, porque são 3 lances seguidos que o John Ares, e a gente sabe também que a arbitragem pega um pouco isso, né? Às vezes, por ser determinado jogador, acabam tendo um critério mais rigoroso. O Felipe Melo mesmo também falou sobre isso. Se fosse eu, já marcaram um pênalti contra mim dessa forma. Alguns lances, quando eu era o Felipe Melo na jogada, só por ser ele, o critério era diferente, a rigidez era diferente. Então, isso tudo realmente faz parte do futebol. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando desses lances? Vocês acham que o Fluminense está sendo muito prejudicado? Vocês estão achando que o Mário Bittencourt está sendo muito conivente, não está indo a público reclamar que realmente tem que acontecer? E eles estão achando disso tudo, né? Então, isso aí era o meu vídeo falando sobre arbitragem. Não quero me estender muito nisso, mas queria deixar aqui, né, meu ponto aqui. Então, pedir a ajuda de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com mais algum amigo seu tricolor. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like também. E se você puder hypar o vídeo, você também nos ajuda muito. Saudações tricolores e até a próxima.